O contrabando é um jogo perigoso, mas alguns contrabandistas elevaram isso a um nível totalmente novo com métodos engenhosos e muitas vezes bizarros. Desde esconder mercadorias em carros até transportar animais exóticos e até pessoas através de fronteiras, esses criminosos usaram sua criatividade para realizar algumas das façanhas mais impressionantes da história. Vamos mergulhar no mundo dos contrabandistas mais espertos da história. Número 1. Jogaram no tronco. Em 2015, um grupo de contrabandistas russos foi pego em um esquema totalmente bizarro. Eles tentaram esconder 500 mil cigarros bielorrussos dentro de um tronco de árvore oco. Sim, você ouviu certo. Aqui está o esquema. Esses cigarros estavam destinados ao Reino Unido e à Alemanha, onde, devido aos impostos altíssimos, um único maço pode custar mais de $15. Enquanto isso, na Bielorrússia, esse mesmo maço sai por cerca de $1,50, 10 vezes mais barato. Isso faz do contrabando de cigarros um negócio lucrativo, porém ilegal, que custa aos países europeus mais de $10 bilhões por ano em impostos não arrecadados. Os russos podiam até ter acertado no esconderijo, mas cometeram um pequeno erro de cálculo. Qualquer um que já pegou um pedaço de madeira sabe que o centro de um tronco é pesado. Um tronco oco recheado com cigarros nem tanto. Quando as autoridades notaram que o tronco estava leve demais, logo suspeitaram e, com isso, o plano dos contrabandistas foi por água abaixo. É impressionante o quanto as pessoas fazem para evitar impostos sobre um simples maço de cigarros, mas esses caras deveriam ter considerado as leis da física antes de tentar enganar o sistema. Número 2. Escondido no carro. Imagine que você precisa esconder algo no seu carro. Onde colocaria? Debaixo do banco? No porta-luvas? Boas opções, mas nada se compara a esta modificação genial feita pela Black Sheep Innovations. Eles transformaram as lanternas traseiras de uma Toyota Hilux em compartimentos secretos. Sim, você ouviu certo, as luzes traseiras. Antes que você tenha ideias erradas, nem eu nem a Black Sheep Innovations incentivamos o uso desse recurso para fins ilegais. Segundo eles, é perfeito para guardar ferramentas, equipamentos de pesca ou até mesmo um lanchinho para uma viagem longa. Eu, pessoalmente, encheria de petiscos porque nunca se sabe quando bate aquela fome. Mas em mãos erradas, isso poderia esconder coisas bem questionáveis. E se você achou isso esperto, espere até ver o próximo nível. Alguém muito criativo transformou a placa de um carro no esconderijo perfeito. Esse veículo veio do Panamá, então você já pode imaginar que tem uma boa história por trás disso. O que será que estava lá dentro? Bom, vamos apenas presumir que era algo inofensivo, como dinheiro. Sim, só dinheiro. Melhor seguir em frente antes que o YouTube resolva dar uma olhada mais de perto nesse assunto. Número 3. Contrabando de cobras. Talvez você já tenha ouvido falar do tráfico de substâncias ilícitas, armas ou até pessoas. Mas você sabia que o tráfico de animais silvestres é o quarto mercado negro mais lucrativo do mundo? Ele movimenta cerca de $20 bilhões por ano. Muitos animais são proibidos para a criação doméstica, então contrabandistas os vendem a preços exorbitantes. Foi exatamente nisso que um norueguês apostou até que seu plano falhou na alfândega. Os agentes perceberam algo se mexendo debaixo da camisa dele. Suspeito, né? Mas eles não estavam preparados para o que encontrariam. O cara tinha nada menos que 14 filhotes de python escondidos dentro de meias presas ao corpo. Você deve estar pensando, isso deve ser perigoso. Swing, mas apesar de serem bebês, ainda assim era algo cruel e bizarro. E nem para por aí. Quando mandaram ele abaixar as calças, encontraram mais 10 latas presas às pernas, contendo gecos albinos. Na Noruega, répteis como esses são proibidos como animais de estimação. Então esse tipo de contrabando não é incomum. Mas esse cara não escapou ileso. Recebeu uma multa pesada por sua carga assustadora. Número 4. Fuga na mala. Vou te dizer por que eu nunca tentaria contrabandear nada. Eu não fui feito para a prisão. Não tem fast food atrás das grades e eu preciso das minhas batatinhas fritas. Acontece que não sou o único que quer evitar a cadeia. Pegue o caso de Ebrahim José Vargas Garcia, por exemplo. Esse cara estava cumprindo quase 10 anos em uma prisão na Venezuela por roubo de carros, mas decidiu que já tinha passado tempo demais atrás das grades. Então, ele bolou um plano para fugir, só que de um jeito bem inusitado. A namorada dele, Antonieta Robles Saúda, foi visitá-lo levando uma mala rosa gigante. Isso mesmo, uma mala. Os guardas já estavam desconfiados.
Mas quando viram Antonieta se esforçando para arrastá-la para fora da prisão, a situação ficou ainda mais suspeita. Quando abriram a mala, lá estava Ibrahim, todo encolhido lá dentro. O cara basicamente se empacotou junto com seus problemas e, provavelmente, futuras dores na coluna. Naturalmente, os guardas o mandaram de volta para a cela para refletir sobre suas escolhas. E Antonieta? Bem, ela também foi presa. Mas pelo lado positivo, agora esses pombinhos não precisam mais sentir saudades um do outro. Quem sabe, até conseguem celas vizinhas, né? Número 5. O crime perfeito. Seja você fã de cachorros ou de gatos, uma coisa é certa: todo mundo ama seus bichinhos. Mas algumas pessoas levam essa paixão longe demais, e de maneiras totalmente ilegais. Em 2022, a polícia tailandesa pegou um grupo de contrabandistas tentando vender um filhote de tigre de 4 meses. O detalhe: a transação estava acontecendo em um estacionamento. Agora pense bem, como alguém consegue contrabandear um tigre sem ser notado? Seria muito estranho ver um deles rolando na esteira de bagagem do aeroporto, né? Acontece que esse filhote foi trazido do Laos, provavelmente escondido dentro de um carro. Os contrabandistas estavam anunciando o animal no Facebook. Sim, você leu certo. E caso esteja curioso, eles pediam cerca de $112 mil pelo filhote. Mas antes que você pense em economizar para comprar um tigre, lembre-se de que, desde 1992, é ilegal possuir esses animais na Tailândia. E essa não foi a única tentativa bizarra de contrabando de tigres. Outra mulher, chamada Panit Palazan, tentou algo ainda mais maluco. Ela foi pega no aeroporto de Suvarnabhumi, na Tailândia, tentando embarcar para o Irã com uma mala um tanto suspeita. Os funcionários notaram que ela estava agindo de maneira estranha e decidiram escanear sua mala. Dentro, um filhote de tigre de 2 meses, sedado e escondido entre brinquedos de pelúcia. Felizmente, o tigre estava bem. Mas Panit? Bom, ela enfrentou até 4 anos de prisão e uma multa de $1.300. Agora, imagine a cena. Você está na fila do check-in e, de repente, vê um filhote de tigre saindo de uma mala. Isso sim seria um começo de viagem inesquecível. Número 6. Ovos no corpo. Ser um contrabandista tem um grande risco: ser pego. E ninguém quer ficar com um ovo na cara, certo? Mas para Jeffrey Landrum, o problema foi literalmente acabar coberto de ovos. Em 2018, ele foi pego no aeroporto de Heathrow, em Londres, carregando 19 ovos raros presos ao corpo. Entre eles, 17 eram de falcões, um era de águia e outro de abutre. Ah, e mais 2 filhotes recém-nascidos que eclodiram durante o voo. No mercado negro, esse carregamento poderia valer $125 mil. Mas o mais impressionante: Jeffrey não era novato nisso. Em 2010, ele foi preso em Dubai com 14 ovos de falcão amarrados ao estômago e pegou 30 meses de prisão. Em 2015, ele foi flagrado roubando ovos de falcões na Patagônia. Você pensaria que depois de tudo isso, ele teria aprendido uma maneira mais inteligente de garantir o pão de cada dia, certo? Mas aqui vem a reviravolta. Jeffrey alega que não faz isso pelo dinheiro, e sim para salvar os pássaros da destruição de seus habitats. Parece nobre, né? O problema é que quando esses filhotes nascem e são criados por humanos, não podem ser devolvidos à natureza. Ou seja, ele não está salvando os pássaros, está prejudicando ainda mais. Resumindo, um plano digno de um verdadeiro cabeça de vento. Número 7. Espíritos escondidos. Hora de uma pequena aula de história. Acha que contrabando é coisa recente? Nada disso. As pessoas vêm dando um jeito de conseguir o que querem há séculos. Pegue a Lei Seca, por exemplo. De 1920 a 1933, o governo dos Estados Unidos resolveu ser o maior estraga-prazeres da história e proibiu a venda, a importação e até o transporte de bebidas alcoólicas. O motivo? Bem, o consumo exagerado de álcool estava gerando um aumento nos problemas de saúde, os padrões de higiene estavam um desastre e o governo estava gastando fortunas com prisões e instituições para alcoólatras. A solução? Proibir tudo. Mas aqui está o problema. Quando as pessoas querem algo, elas dão um jeito de conseguir. O contrabando de bebidas virou rotina e os cidadãos encontraram formas criativas de esconder seus drinks. Pequenas quantidades eram levadas em roupas com compartimentos secretos. Mas transportar grandes carregamentos exigia mais criatividade. Foi aí que surgiram caminhões com madeira oca.
Uma estratégia usada para esconder garrafas de bebidas dentro das toras de madeira. O plano funcionava, até que os agentes federais começaram a farejar um forte cheiro de álcool vindo dos caminhões. E isso não foi tudo. Em 1925, a cidade de Nova York tinha entre 30 mil e 100 mil bares clandestinos, chamados speakeasies, onde as pessoas bebiam escondidas. Deixar os nova-iorquinos sem festa? Esquece. No final das contas, ao tentar acabar com o álcool, o governo só aumentou o crime. Às vezes, proibir algo só faz com que as pessoas queiram ainda mais. Número 8. Sarcófago suspeito. Alguém aqui tem medo de avião? Eu não entro em um sem minha mãe do lado. Mas aparentemente não sou o único que precisa de uma companhia especial ao voar. Em 2008, agentes do aeroporto de Miami pegaram um contrabando um tanto peculiar. Alguém tentou entrar nos Estados Unidos com um sarcófago egípcio de 3.000 anos de idade. Sim, um caixão de verdade. O artefato pertencia ao príncipe Imesi, um nobre egípcio da 21ª dinastia. Mas claro, ele já tinha partido deste mundo há muito tempo. Agora, imagine a cena. Você está pegando sua mala na esteira e de repente vê um caixão egípcio passando. No mínimo suspeito, né? Os oficiais estranharam a falta de documentação e começaram a investigar. Descobriram que o sarcófago havia sido roubado do Egito nos anos 70 e depois de décadas no mercado negro, foi parar em uma exposição em Madrid antes de tentarem trazê-lo para os Estados Unidos. Felizmente a justiça venceu e o sarcófago foi devolvido ao Egito em 2010. Agora, se ao menos o Reino Unido fizesse o mesmo com todos os artefatos que pegou emprestado, né? Número 9. Assento suspeito. Já ouviu aquela frase, a vida é uma estrada? Pois é. Mas algumas estradas são mais perigosas do que outras, especialmente quando levam à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Só em 2021, cerca de 1.600.000 pessoas foram presas tentando atravessar ilegalmente, e isso inclui algumas tentativas bem criativas. Pegue o caso de uma jovem de 18 anos que tentou atravessar a fronteira no porto de entrada de Calexico dirigindo um Mitsubishi preto. Tudo ia bem, até que um cachorro farejador começou a latir para o banco traseiro. Quando os agentes revistaram o carro, encontraram um homem de 48 anos espremido debaixo dos bancos. Imaginem o calor. O cara devia estar praticamente cozinhando ali dentro. Mas se esconder debaixo do banco é coisa de amador. Se você quiser um nível profissional, precisa aprender com Henrique Aguilar Canchola. Em 2001, esse gênio do crime decidiu que não ia apenas se esconder no carro. Ele ia se tornar parte do carro. Ele literalmente se costurou dentro do estofamento do banco. Agora imagine a cena. O agente de fronteira olha para o carro, acha algo estranho e pensa: espera aí, esse banco tem um rosto? O resultado? Todo o time de agentes foi chamado para ver a bizarrice. Ei, Clyde, larga esse sanduíche e vem ver isso. Claro, atravessar a fronteira ilegalmente é um assunto sério. Mas ver Henrique tentando virar estofamento de carro foi, no mínimo, um plano que nunca teve chance de dar certo. Espero que ao menos tenham deixado ele esticar as pernas depois de tirá-lo de lá. Número 10. O boneco do crime. Em 2007, a alfândega australiana flagrou um contrabandista inusitado. Ele estava tentando esconder 10,5 gramas de substâncias ilícitas dentro de um boneco do Senhor Cabeça de Batata. Sim, o brinquedo infantil clássico. Mas em vez de olhos e narizes sobressalentes no compartimento secreto do boneco, havia pílulas que poderiam valer até $30.000 no mercado negro. E não foi a única tentativa bizarra desse tipo. Em 2012, no aeroporto de Greene, em Rhode Island, alguém tentou passar armas de fogo pela segurança, escondidas dentro de um brinquedo do Mickey Mouse. Aposto que o clube do Mickey não ficou nada feliz com isso. Parece que quando Andy parou de brincar, os brinquedos decidiram entrar para o mundo do crime. Número 11. Peixes nas calças. Se tem uma coisa que eu gosto ao viajar de avião, é estar confortável. Nada de roupas apertadas. Eu quero moletom, tênis e espaço para esticar as pernas. Mas Sharon Naismith tinha outra ideia de roupa de viagem. Em um voo de Singapura para Melbourne, ela foi pega usando uma vestimenta um tanto peculiar. O motivo? Escondidos em seu avental, havia nada menos que 51 peixes vivos. E não eram peixinhos dourados, não. Alguns dos sacos plásticos amarrados ao corpo dela continham espécies raras e valiosas, como arouanas.
Peixes que podem custar até $37.500 no mercado negro. Mas, por mais que Sharon tentasse manter a calma, os funcionários do aeroporto notaram um som estranho vindo de suas roupas. Um splash suspeito que fez os agentes decidirem revistá-la. Quando descobriram a quantidade absurda de peixes, Sharon foi condenada a 9 meses de serviço comunitário. Mas ela teve sorte. Poderia ter recebido uma multa de $83 mil e até 10 anos de prisão. Aposto que depois disso ela nunca mais viajou sem conferir se suas roupas estavam realmente secas. Número 12. Criança na mala. Sabe quando você brinca dizendo para um amigo te colocar na mala para viajar junto? Pois é, tem gente que levou essa ideia um pouco a sério demais. Em 2015, um casal tentou entrar ilegalmente nas Ilhas Canárias, na Espanha, com uma bagagem nada convencional. O próprio filho. A família, originalmente de Marrocos, já morava na Espanha há algum tempo. Mas, por questões financeiras, não puderam trazer o filho, chamado Adou ou Atara, com eles. Tentaram trazê-lo legalmente, mas as autoridades barraram a entrada porque sua renda não atingia o valor mínimo exigido. Então, o pai resolveu contratar contrabandistas que sugeriram uma solução absurda: esconder a criança dentro de uma mala. Felizmente, os scanners de bagagem do aeroporto detectaram Adou antes que algo pior acontecesse. A criança poderia ter sufocado no trajeto. A história teve um final menos trágico. Um mês depois, o governo espanhol concedeu permissão temporária para Adou viver com sua família. Mas espero que esse episódio tenha ensinado aos pais que algumas soluções são simplesmente perigosas demais. Número 13. Marido no voo, ou quase. Já vimos gente tentando fugir da prisão dentro de uma mala. Mas essa história leva o conceito de bagagem estranha para um novo nível. Em 2010, no aeroporto John Lennon, em Liverpool, 2 mulheres estavam apressadas para embarcar em um voo para Berlim. Elas empurravam um senhor de 91 anos em uma cadeira de rodas, coberto com óculos escuros e um cachecol. Até aí, nada demais. Mas os funcionários do aeroporto começaram a achar algo suspeito. O idoso não se mexia, não piscava, nem sequer respirava. Um dos funcionários teve a coragem de checar o pulso do homem e fez uma descoberta macabra. Ele estava morto havia pelo menos 12 horas. As 2 mulheres eram a esposa e a enteada do falecido e insistiram que ele estava apenas cansado. Mas os exames médicos mostraram que ele tinha falecido bem antes de chegarem ao aeroporto. Elas foram presas por não notificarem a morte, mas acabaram sendo liberadas sem acusações. Seja qual for a verdade, essa história virou uma das tentativas de contrabando mais bizarras de todos os tempos. Agora, imagine a situação dentro do avião se elas tivessem conseguido embarcar. Melhor nem pensar. Número 14. O golpe da peruca de ouro. Se você já viajou de avião, provavelmente já viu alguém com um penteado estranho. Mas, em 2022, no aeroporto internacional de Chennai, na Índia, 2 passageiros foram pegos com algo muito mais valioso do que simples cortes de cabelo ruins. A polícia notou que os homens estavam com perucas volumosas e decidiram puxá-los para uma inspeção. E o que encontraram? Um total de 24,5 kg de pasta de ouro escondidos entre os cabelos falsos. E não para por aí. Quando revistaram os suspeitos, encontraram ainda mais ouro escondido dentro das meias e em locais que é melhor nem mencionar. O golpe rendeu uma apreensão de quase $400 mil em ouro. E o mais curioso, apenas 2 dias antes, outros 3 homens tentaram a mesma coisa no mesmo aeroporto. Parece que esconder ouro na cabeça virou tendência, mas no final, tudo acabou sendo um plano bem cabeludo. Número 15. O croissant mais suspeito do mundo. Não tem nada pior do que estar com fome durante um voo, né? Mas em 2019, um passageiro alemão decidiu levar seu próprio lanche e acabou chamando muita atenção no aeroporto de Schönefeld, em Berlim. Ele carregava uma caixa de confeitaria italiana cheia de croissants, mas os oficiais logo perceberam que os doces não eram exatamente o que pareciam. O motivo? Os croissants eram, na verdade, tartarugas marroquinas vivas. Isso mesmo, o homem tinha recheado a embalagem com 3 tartarugas escondidas entre camadas de massa falsa. Ele tentou argumentar que eram tartarugas de chocolate, mas os oficiais não caíram nessa. Agora, ele pode pegar uma multa de $53 mil ou até 4 anos de prisão. Número 16. O homem iPhone. Em 2015,
Um chinês foi pego na fronteira entre Hong Kong e a China continental com 94 iPhones amarrados ao corpo. Os modelos eram iPhone 5S e 6, que estavam em alta na época e eram muito mais baratos em Hong Kong do que na China. O contrabandista pensou que poderia passar despercebido, mas os detectores de metal do aeroporto estragaram seu plano. Além disso, os agentes perceberam que ele estava andando de forma meio robótica. Não era para menos. Imagina tentar caminhar com quase 100 celulares presos ao corpo. No final, o prejuízo foi de $50 mil em aparelhos apreendidos. Acho que ele aprendeu a lição. Se for contrabandear algo, talvez seja melhor não andar parecendo um Transformer. Número 17. Maconha nos pneus. Nada pior do que furar um pneu no meio de uma viagem, certo? Mas Maria Isabel Moreno, de Las Cruces, México, encontrou um jeito de evitar esse problema. Ou pelo menos foi o que ela pensou. Enquanto dirigia sua Ford Explorer 2002 por El Paso, Texas, Maria foi parada por policiais em uma verificação de rotina. Tudo parecia normal, até que um cão farejador começou a se agitar perto dos pneus do carro. Os agentes usaram um scanner de densidade para examinar os pneus e descobriram que não eram feitos só de borracha. Dentro deles estavam escondidos 75 quilos de maconha, distribuídos em 166 pacotes. O valor estimado da carga? $130 mil. O plano poderia ter dado certo se não fosse pelo faro aguçado do cachorro e a tecnologia da polícia. Em vez de chegar ao destino sem problemas, Maria acabou estourando seu próprio esquema. Número 18. Frango recheado de drogas. Já ouviu falar em frango recheado, certo? Mas em 2013, no Aeroporto Internacional de Kotoka, em Gana, um contrabandista levou esse conceito longe demais. Uma passageira que chegava de São Paulo, no Brasil, chamou a atenção dos oficiais por seu comportamento nervoso. Quando revistaram sua mala, tudo parecia normal. Roupas, itens de higiene e 2 frangos assados. Só que, ao cortarem os frangos, os agentes fizeram uma descoberta chocante. No lugar do recheio tradicional, havia 3 quilos de cocaína cuidadosamente escondidos dentro das aves. A mulher pensou que misturar a droga com um item de comida disfarçaria o peso e o cheiro, mas os oficiais foram mais espertos. Resultado? Prisão imediata e um carregamento ilegal interceptado antes de chegar ao destino. Moral da história? Se seu frango assado estiver pesado demais, talvez seja bom dar uma olhada antes de colocá-lo no forno. Número 19. Marfim escondido em toras de madeira. Em 2015, autoridades de Singapura fizeram uma das maiores apreensões de marfim da história ao interceptar uma carga suspeita vinda da África. O carregamento parecia ser apenas madeira, mas os agentes desconfiados decidiram inspecionar melhor usando scanners de raio-x. O que encontraram foi chocante. Dentro das toras havia um total de 3 toneladas e 700 quilos de marfim de elefante. Isso significa cerca de 1.800 presas de elefantes mortos para alimentar o mercado negro. Os contrabandistas usaram um método engenhoso. Eles esvaziaram os troncos de madeira e esconderam o marfim dentro, tentando passar despercebidos. Mas a experiência e a tecnologia das autoridades impediram que esse crime contra a vida selvagem fosse bem-sucedido. Essa apreensão mostrou o impacto devastador do comércio ilegal de marfim e a importância de continuar combatendo o tráfico de animais e suas partes. Número 20. O tanque de combustível misterioso. Na fronteira entre os Estados Unidos e o México, agentes de patrulha já estão acostumados a encontrar todo tipo de tática elaborada para esconder contrabando. No entanto, em 2011, eles se depararam com um esquema tão sofisticado que, à primeira vista, quase passou despercebido. Durante uma inspeção de rotina, os policiais pararam uma caminhonete que aparentemente não tinha nada de incomum. O motorista estava tranquilo, os documentos estavam em ordem e o veículo não parecia suspeito. Mas os oficiais, treinados para identificar até os menores detalhes, notaram algo estranho. O tanque de combustível do carro era grande demais para o modelo do veículo. Essa pequena discrepância fez com que os agentes decidissem investigar mais a fundo. Ao utilizarem ferramentas especializadas, perceberam que o tanque havia sido modificado. Dentro dele, encontraram um compartimento secreto perfeitamente camuflado, onde estavam escondidos nada menos que 80 pacotes de maconha. No total, o carregamento pesava aproximadamente 75 quilos. Os pacotes haviam sido cuidadosamente embalados em plástico resistente para evitar o contato direto com a gasolina e minimizar o risco de detecção.
A técnica era engenhosa e demonstrava um nível avançado de planejamento. Os contrabandistas sabiam que a maioria das inspeções se concentra em malas, pneus ou carrocerias, e por isso escolheram um local que normalmente não levantaria suspeitas. Mas, mesmo com toda essa sofisticação, não conseguiram enganar os oficiais, que confiscaram tanto as drogas quanto o veículo. Esse caso serve como um lembrete de que, por mais avançados que sejam os métodos dos criminosos, a experiência e a atenção aos detalhes por parte das autoridades ainda são as melhores armas contra o contrabando. Afinal, esconder algo debaixo do nariz da polícia é sempre um jogo perigoso e, na maioria das vezes, um jogo perdido. Essas histórias mostram que contrabandistas são mestres em bolar esquemas absurdos, mas, no final, a vigilância das autoridades continua garantindo que a maioria dessas tentativas falhe. O que achou dessas tentativas malucas? Conhece alguma história ainda mais insana de contrabando? Me conta nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!